Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 64, Formação e Propriedade do Perispírito, capítulo 14, a Gênese. Então, aqui na Terra, é lógico que nada acontece por acaso. Mas os sistemas, as teologias, as religiões, os políticos, a justiça da terra, eles estão preocupados com o próprio umbigo. Eles não estão preocupados com a autoevangelização do ser. Os sistemas, as teologias, as religiões estão preocupados em enriquecer em cima do ignorante de causa. É óbvio que a todos esses seres, como a todos os espíritas, está nos sendo dado a última oportunidade aqui na Terra. Bilhões de espíritos já foram transferidos para outros degradados, transferidos para outros planetas primitivos. Esses dias eu tive a oportunidade, eu não sou ninguém, mas eu tive a oportunidade de ir até um local onde milhares de seres que viviam aqui na Terra para lá foram mandados. Se eu chegar um dia parar no local daquele, eu chamo Deus para sentar do meu lado e falar assim, ó, elimina-me, acabe comigo, porque ninguém merece viver numa situação dessa. Agora, o que eu estou dizendo é simbólico. Sabe o que é simbólico? Porque você não teve o direito de plantar, você também tem o direito de colher. Então aquilo lá chama-se justiça divina. Aquilo lá chama misericórdia divina. E pode ter certeza de que a todos aqui na Terra está sendo dado a última oportunidade. Como nós estávamos dizendo no vídeo anterior, não existe sequer um departamento aqui na Terra onde as trevas, onde o anticristo não se encontra infiltrado. E eles encontram-se infiltrados tão sutilmente que, por incrível que pareça, todos os membros ali não percebem a artimanha deles. Eles agem de uma forma assim tão sutil que às vezes quem percebe nem força possui para poder falar alguma coisa. Mas a partir do momento que deixa de falar alguma coisa, se torna também conivente ao erro. Como também
Tem muitos seres bons trabalhando aqui na Terra. 1 bilhão, 2 bilhões de seres já foram mandados para outros planetas primitivos, mas já foi reposto, né? Esses 1 bilhão, 2 bilhões de seres que foram trazidos de outros planetas mais evoluídos. Por isso, a tecnologia avançada aqui na Terra, mas não basta o intelecto, é preciso o auxílio da moral. O momento é esse. Se nós quisermos melhorar, o momento é esse. Não é amanhã. Amanhã é o futuro do espírito. É hoje. Não nos iludamos com uma colherzinha de mel. Isso é psicologia. Não nos iludamos com uma colherzinha de mel. Eu não sei totalmente a mensagem, mas eu vou tentar dizer. Jesus aproximou-se mais ou menos assim. Você deve se lembrar, eu não me lembro, porque é muita coisa. Gente, você já imaginou o bombardeio nessa cabeça aqui de tantas informações? Então eu não consigo me lembrar de tudo. Mas Jesus foi aproximando-se de um poço, né? E uma senhora ali, né? Tirou a água e parece que ofereceu ao Cristo. E o Cristo parece que ofereceu a essa mulher a água da vida eterna. Então é a doutrina dos espíritos, é a informação, é o conhecimento. Luiz, mas o que você está dizendo aí é impossível se ver aqui na Terra. Não existe, para Deus não existe essa palavra, essa frase impossível, esse termo impossível. Para ele não. Para nós existe, Luiz, nem para nós. Desde que hajamos de acordo com as leis dele, se nós não conseguirmos nessa existência, nós provavelmente conseguiremos na próxima existência. Se não for na próxima, vai ser na outra. Não. Nós temos a eternidade para poder conseguir, desde que persistamos no caminho do bem. Porque é tão gostosa a primeira colher de mel, mas depois você gasta tanto dinheiro para comprar remédio para te desintoxicar. Isso é psicologia. O remorso é tão grande. A dor na consciência é tão grande. A vontade de sumir no mundo é tão grande. Então vale a pena. Vale a pena andar contrário aos desígnios de Deus. Desde que tudo encontre-se registrado na consciência. Não vale, gente. Vale a pena o orgulho, o egoísmo, a ilusão, a fantasia. A doutrina dos espíritos nos esclarece. Para nos livrarmos de tudo isso, é a mudança de hábito, de comportamento, de atitude, a reforma íntima, que depende de nós todos os dias lutar contra leões, leoas, que mora dentro de nós. O meu inimigo não é o meu próximo. O meu inimigo reside dentro de mim. Os meus maiores inimigos estão dentro de mim.
Porque eles que me intuem, eles que me inspiram, eles que me sugerem. E quantas pessoas, gente? Eu conheci um caso aqui na Terra de uma senhora quase idêntico a uma obra de André Luiz, que ao narrar a história aqui, se você já leu a obra de André Luiz, essa história você vai se lembrar dessa história. Não, eu vou contar essa história de André Luiz. André Luiz e o instrutor dele encontrava-se numa cidade espiritual, num local lá de repouso, para depois vir aqui para a Terra. E de repente a campainha toca lá na frente, o guarda foi atender. Era uma senhora muito bela na porta querendo entrar para dentro do hospital. O instrutor foi chamado para ir. E começou a conversar com ela, tal. E ela começou a se revoltar e começou a xingar, blasfemar, sem que tem. O instrutor falou assim: ponha-se fora daqui. André Luiz achou aquilo ali desumano. Que isso? Ponha-se fora daqui. A mulher está precisando de socorro. Ponha-se fora daqui. Que caridade é essa? André Luiz ficou perturbadinho. Aí veio um instrutor e falou assim: fixa os teus olhos espirituais no corpo espiritual dela e veja quantas manchas ela possui no corpo físico, no corpo espiritual. André Luiz, até então, espantado, olhou com os olhos da alma, vamos dizer assim, é o nosso termo. E ele contou, eu vou inventar um número aqui, mas acho que foi mais. 48 manchas roxas no corpo dela todinho. André Luiz perguntou assim: mas o que significa isso? O que significa isso? Essa nossa irmã, no corpo físico, ela abortou várias crianças. Ela tinha uma clínica de aborto. As moças iam lá e pagavam para ela abortar a criança. Gente, tem uns métodos abortivos tão tristes. Você me permite contar um? Não vou contar não. Sabe por quê? Porque tem crianças que assistem esses vídeos. A gente tem que usar o bom senso. Graças a Deus eu estou procurando me melhorar nesse sentido, eu reconheço. Isso é uma virtude. Então, nossa, então ela foi dona de uma clínica de aborto? Sim, não só foi dona de uma clínica, como que ela abortou também. Tá, só que acontece que nesta encarnação eu conheci uma senhora que ela tinha várias eu vou usar esse nome, várias manchas roxas no corpo, como se ela tivesse recebido pancada ali e aqueles hematomas roxos na barriga, nas costas, no pescoço, nas pernas, porque ela usava short, eu vi. E ela disse que aquilo ali doía tanto que era como se fosse o fogo do inferno de Dante. Ó, tá eu com Dante de novo. Eu tenho uma nega com esse Dante que eu vou te falar, viu? Mas é com todo respeito. Aí eu contei, mas tinha mais de 20 manchas roxas. Eu fiquei pensando, falei, gente, mas... Aí eu punha a mão assim e falava assim: dói, minha senhora. Nossa senhora, tá pegando fogo. Ah, não, tá pegando fogo.
Mas já foi ao médico, já descobriu o que é isso aí? Por um acaso é Hanseníase, é pênfigo, enfim. O que é isso aí, criatura? Eu falei para ela. Perante a medicina da Terra, Luiz, não existe diagnóstico, não fecharam o diagnóstico. E quando os médicos dizem assim, não conseguimos fechar o diagnóstico dele ou dela, você tá com um pé na cova. Você tá com um pé lá, ó. Um tá lá dentro e o outro tá pra cima. A hora que o outro fizer assim, você vai. Fecha os olhos e as flores fedidas no peito. Aí na época eu peguei e perguntei pro professor, falei assim, professor, não, mas faz muitos anos. 2023, tá fazendo uns 25 anos atrás. Eu falei, professor, mas que manchas são essas? O que manchas são essas, meu filho? São todos ovoides. Quê? Ovoides. Por que, professor? Todos esses ovoides foram seres que a nossa irmã em vidas passadas abortaram. E que o ódio deles tamanho, mas para chegar nessa condição de ovoide, esses nossos irmãos foram pegos por aqueles que auto se denominam nas regiões umbralinas de magnetizadores, hipnotizadores, através da indução. É uma metamorfose. Você entendeu? Então, aproveitando esse ódio, esses espíritos ajudaram esses magnetizadores, ajudaram esses a destruir aquela mulher, transformando-os em ovoides. Você sabe o que significa um ovoide? Simplificando só para você assim, ó. Pegue um ovo. Não, pegue uma cebola. A cebola com todos aqueles tentáculos, porque você acabou de arrancar ela do chão. Você entendeu? Então aqueles tentáculos todos, eles entranham-se no organismo, no corpo orgânico da pessoa, nutrindo-se da energia vital da pessoa. Então aqueles ovoides, eles sugam toda a energia, toda simbólica, mas sugam o máximo possível daquelas energias vitais da mamãezinha, ao ponto de deixá-la fraca, 24 horas com anemia, de todas as qualidades de anemia. E aqueles ovoides, eles ali permanecem até levá-la ao óbito. E foi o que aconteceu com essa senhora. Ela desencarnou numa situação tão triste. Mas tão triste, que quando eu cheguei próximo ao caixão, vou usar caixão, eu não a reconheci fisionomicamente, porque os ovoides, eles tomaram conta do corpo todo dela. E parecia que a pele dela
alguma coisa parecia que estava andando lá dentro, como se fosse os micróbios andando no rosto dela. Muitas pessoas via aquelas coisas mexendo, como se fosse aquelas lombrigas mexendo para lá, para cá, assim, no rosto dela. Eram os tentáculos daqueles ovoides. Gente, sair da lei de amor, basta depois. E nós não estamos comentando nada a respeito desses vídeos, nós não comentamos quase nada de causa e de efeito. Nós demos apenas uma pinceladazinha, porque nós tínhamos vontade de tratar do assunto, como que chama mesmo? Ideologia de gêneros. Só que tratar de ideologia de gêneros na atualidade que nós nos encontramos em 2021, se não for através da luz da doutrina dos espíritos, você julga, você sacrifica, você pune, você tortura, você mata todo mundo. E todo mundo te mata também. Porque não são santos esses que estão promovendo a ideologia de gêneros. Não são santos, são demônios no corpo físico. Como também esses que estão sendo tratados por esses que estão tratando de ideologias de gêneros, também condizentes ao mesmo caráter desses que estão tratando, porque existe 50% a favor, 50% contra. A doutrina dos espíritos é o contrário. Ela orienta. Por acaso você nos viu durante esses vídeos todos julgando aqui alguém? Nós só estamos falando aqui de amor. Os nossos irmãos, a sociedade. A sociedade num todo está doente. A sociedade num todo. Doente julgando doente. Enfermo julgando enfermo. Podre julgando carniça. Então nós precisamos nos aliar a uma ciência como a doutrina dos espíritos para ter a nossa mente mais aberta ao ponto de respeitar a todos em condição de irmãos em processo de evolução. Vocês que achavam que eu ia tratar de ideologia de gênero e que não ia, que eu ia falar muitas coisas que não devia, você viu a diferença? À luz da doutrina dos espíritos. Deus sabe o que faz. Nós nos encontramos no esmiuçamento do livro das obras básicas. Não é por minha conta, gente. A espiritualidade sabe o que faz. Vó Leontina, Marcílio, Cássio, professor, eles sabem o que fazem. Eu não mando aqui, eu não estou falando as coisas porque eu quero, né? Até porque tudo que nós dissemos aqui hoje é o que eu trago e faz parte dos meus princípios éticos e morais. Eu respeito todo mundo. Para mim, todo mundo é irmão. Mas é aquilo que eu pergunto, de novo. Cadê os profissionais?
Cadê os professores para ajudar essas pessoas necessitadas? Porque eu garanto para você que todo mundo, tanto nessas condições quanto nas outras condições, gostaria, pelo menos, de ouvir algo a respeito para que, a partir de então, possam analisar. Porque todo mundo busca saber, mas não encontra. Todo mundo interroga, mas não obtém resposta. Porque ainda não consultaram o Espiritismo. Porque todo aquele que consulta o Espiritismo, as obras básicas de Kardec, e raciocina conforme nós raciocinamos, ele se esclarece. Nós vamos gravar mais vídeo, mas agora nós vamos pular para outro tema já. Assim, nós vamos ler aqui agora e vamos dar sequência já, tá bom?